diferentemente da celebração da ascensão de Jesus. Jesus ascende ao céu, Jesus sobe ao céu com as suas próprias forças. A assunção, Maria é carregada, Maria é elevada ao céu pelos anjos de Deus. Então ela não tem esse poder de subir com as suas próprias forças, mas Deus mandou seus anjos vir buscá-la e colocá-la ao céu junto de Jesus. Assim nós cremos, assim nós acreditamos. Esse dogma da Assunção de Nossa Senhora, ele foi decretado oficialmente pelo Papa Pio XII no ano de 1950. Mas o que nós temos que entender primeiro? Quando o Papa decreta um dogma, é porque é algo que já existe no coração das pessoas, no coração dos fiéis. E entre todos os dogmas de Maria, esse foi um dos últimos em que a Igreja decretou oficialmente, reconhecendo oficialmente. Mas esse sentimento já existe desde os primórdios, desde os primeiros séculos do cristianismo. Existe um evangelho apócrifo chamado A Dormição de Maria. Então, nesse evangelho apócrifo, escrito lá no século II, século III, já se fala de Maria elevada ao céu em corpo e alma. Então já é algo que era celebrado no coração das pessoas, no coração dos fiéis. Quando a igreja vai decretar alguém santo, é porque essa pessoa já tem fama de santidade. Essa pessoa já tem um histórico, ela já tem essa devoção no coração dos fiéis. Então a igreja oficializa isso, decretando aquela pessoa como santa. Assim foi o dogma da Assunção. Como o Frei falou, a igreja até demorou muito, né? Algo aí que em torno de quase 2000 anos, em 1950, então nós podemos colocar aí pelo menos uns 1800 anos para a igreja reconhecer. Mas algo que já estava latente, algo que já era celebrado, era uma convicção dos fiéis como um todo. Celebrar a Assunção de Nossa Senhora é celebrar a nossa vocação última. Deus tem um projeto de vida para todos nós. Deus quer que a gente trilhe o caminho de Maria. Maria trilhou um caminho que leva à salvação, um caminho aonde o projeto de Deus se cumpre plenamente na vida dela. Ela fez escolhas coerentes com a fé que ela professava, né? Ela abriu mão de tudo para gerar o Filho de Deus. Então, o merecimento, por graça de Deus, mas por merecimento, Maria alcançou a plenitude das glórias de Deus. Esse é o sonho que Deus tem por nós. Às vezes a gente acha que a morte é sempre vontade e querer de Deus. Não, Deus nunca quis a morte. Aqui na segunda leitura, nós ouvimos que a morte é um inimigo a ser vencido. O último inimigo a ser vencido será a morte. Morte que foi vencida pela ressurreição de Jesus. Quando nós olhamos lá no livro do Gênesis, nós vamos ver que Deus criou o homem para ser feliz, para viver no paraíso, para estar ao lado dele. Se tudo deu errado, não foi porque Deus quis, foi porque nós escolhemos. Como continuamos a escolher o futuro da humanidade. Então, quando nós, nesse momento presente, fazemos escolhas, isso vai afetar a vida das gerações futuras. Então, assim, Adão e Eva fez uma escolha. E quando eles escolheram, teve consequências. E uma dessas consequências é a morte, que a própria palavra de Deus vai nos dizer que é fruto do pecado, que é fruto do pecado. Então, a morte não é o querer de Deus. Deus sempre desejou que nós estivéssemos ao seu lado. Então em Maria se cumpre isso plenamente. É isso que nós estamos celebrando, a nossa vocação última. Muito mais do que estar aqui, né, honrando Maria, louvando Maria, nós estamos refletindo sobre o nosso fim último. E aí, para que esse nosso fim se realize, assim como se realizou em Maria, nós temos que ter essa fidelidade ao Evangelho. Maria, no Cântico do Magnífica, que nós ouvimos agora, vai dizer:
todas as gerações irão chamar-me bem-aventurada, porque o Senhor fez em mim maravilhas. Então, é a plenitude da maravilha de Deus na vida de Maria. E vários elementos das Sagradas Escrituras nos dá essa segurança de celebrarmos este momento, de glorificar a Deus este momento, né, agradecendo a Ele por Maria estar ao lado dele, intercedendo por nós, refletindo sobre esse nosso futuro, né, que futuramente esperamos estar lá no céu, junto de Deus. É um desejo que está muito latente no nosso coração, mas para que isso se realize, temos que trilhar os caminhos de Maria, temos que dar o nosso sim, um sim verdadeiro, um sim autêntico, claro, um sim com dúvidas. Maria teve dúvida, né? Como isso pode acontecer? Quando o anjo foi até ela, ela se questiona, né? Como isso pode acontecer se eu não conheço homem algum? Como então eu posso ficar grávida se eu não conheço homem, se eu nunca estive com homem? E aí o anjo vai dizer para ela, olha, o bebê que você vai receber no seu ventre é fruto do Espírito Santo, é o próprio Filho de Deus. E Maria acreditou, mesmo colocando a sua vida em risco, porque naquele tempo, né, não é como hoje, apesar que hoje ainda tem muito preconceito contra a mãe solteira, mas naquele tempo era pena de morte mesmo. Se José denunciasse Maria, Maria seria apedrejada. Então Maria colocou a sua própria vida em risco, né, a sua própria vida em risco. Então, por essa fidelidade, por essa consciência, por essa atitude, ela está lá no céu. E se queremos estar lá no céu, nós também temos que ser como Maria, trilhar um caminho seguro, um caminho de um sim profundo, de um sim verdadeiro. Não viver em cima do muro, como muitas vezes nós vivemos, né? Muitas vezes passamos a nossa vida em cima do muro. Jesus sempre vai chamar a atenção no Evangelho para que a gente não seja morno, mas para que a gente seja frio ou quente. A gente tem que ter uma posição, tem que ter uma postura, tem que ter uma atitude. O livro do Apocalipse diz que todo aquele que é morno será vomitado. Será vomitado. Não tem lugar no reino de Deus. Maria tomou uma atitude, tomou uma postura. Ela abraçou o projeto de Deus e foi até as últimas consequências. Por isso é que nós estamos aqui celebrando este momento. Por isso é que nós estamos agradecendo a Deus pela presença de Maria, como esse exemplo a ser seguido. Por isso é que nós acreditamos que na sua bondade infinita, Deus reservou um espaço para ela, um lugar para ela. A primeira leitura nos fala isso, né? Começa a falar dessa mulher que gerou o Filho de Deus, das consequências que isso teve na vida dela. Maria sofreu, Maria também foi perseguida, com certeza. Já no começo ela teve que fugir para o Egito com o seu marido e com o seu filho. Mas depois a leitura vai nos dizer que Deus preparou um lugar especial para ela. Nós cremos, nós acreditamos que esse lugar é lá no céu, junto de Deus. É uma honra, é uma graça estarmos aqui hoje, celebrando a Assunção, lembrando que o dia mesmo da festa da Assunção é 15 de agosto, mas aqui na igreja, aqui no Brasil, pela determinação da CNBB, né, nós celebramos no domingo seguinte. Por quê? Para celebrar com honra, para celebrar de fato com louvor esse momento. Muitos países da Europa, esse dia 15 de agosto, o dia da Assunção, é feriado, porque eles reconhecem a importância dessa solenidade, a importância dessa festa. Aqui no Brasil não é feriado, por isso é que nós celebramos no domingo, para que a gente possa celebrar plenamente esse momento. Não ter medo e não ter vergonha de falar de Maria. Tem católico que tem vergonha, porque desconhece. Olha, rezar a Ave Maria na frente de um crente, crente que não lê a Bíblia, só é o único que não vai rezar a Ave Maria, porque todo aquele que lê vai rezar. A primeira parte da Ave Maria é o momento em que o anjo vem até Maria. Ave cheia de graça, o Senhor esteja contigo.
Depois nós temos aqui a fala de Isabel, motivada pelo Espírito Santo. Bendito é o fruto do vosso ventre, né? Bendito é o fruto do vosso ventre. Então, toda a Ave Maria está aqui na Bíblia. Tem um fundamento bíblico. Nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ter vergonha, ter medo de dizer que Maria é a mãe de Deus. Olha o que Isabel está falando aqui, motivada pelo Espírito Santo. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Como eu posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Então a igreja não faz nada, né, que não tenha um fundamento bíblico, um fundamento teológico. A questão da festa que nós estamos celebrando hoje, como o Frei falou, faz parte da tradição, está presente na tradição da igreja desde os primeiros séculos. Não é algo que surgiu agora, que surgiu da cabeça de um homem, de uma pessoa, mas é algo que brotou no coração dos fiéis, daqueles primeiros, daqueles que tiveram contato com Maria, que tiveram contato com Jesus, daquelas primeiras comunidades cristãs. Então, a partir do testemunho deles, algo que sempre foi celebrado com muito amor, algo que sempre foi acreditado, sempre esteve presente. O Papa Pio XII simplesmente confirmou, assinando oficialmente o dogma da Assunção. Celebrar esse dia para nós é uma honra, né? É refletir sobre a nossa vocação última, o lugar que Deus também tem preparado para nós, né? Seremos dignos desse lugar? Maria, né, com toda a sua fidelidade, vai dizer que não, né? Então, que ela não tem essa dignidade toda, mas Deus olhou para ela, Deus reconheceu nela, né? Não por ela, mas pelo próprio Deus, pela própria história da salvação, pelo seu próprio sim. Então, que o nosso sim, assim como o sim de Maria, seja verdadeiro, seja autêntico. Para ir finalizando, todas as vezes que tem velório, sempre se canta, né, ali geralmente é muito comum, né, cantar "Com minha mãe no céu estarei", né? E como as pessoas se emocionam, como as pessoas choram, porque é um desejo nosso, estar ao lado de Maria. Mas para a gente estar ao lado dela, junto com Jesus, junto com Deus, nós temos que viver o nosso sim aqui, assim como ela viveu, ser fiel ao projeto de Deus. É fácil? Não é, né? Sempre tem alguma coisa tentando nos desviar, mas é foco, né? Sempre se fala muito na sociedade de hoje de foco. Então é focar e seguir. Não ficar olhando muito para os lados, porque ali tem muita distração, tem muita tentação, tem caminhos que muitas vezes parecem ser caminhos fáceis, caminhos largos, caminhos tranquilos, mas não são. São caminhos que muitas vezes vão nos levar a nada. Seguir o caminho que Maria seguiu é um caminho seguro. E com certeza iremos cantar lá no céu, "Com minha mãe estarei". Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.